Louvado seja o teu santíssimo nome, meu Pai, de eternidade a eternidade. Porque só o Senhor é Deus. Estende a tua poderosa mão para tantos quantos estão me ouvindo neste momento e sendo tocados pelo teu Espírito, tocados pela tua palavra, e faça materializar a tua grandeza na vida deles. Faça materializar a tua compaixão, a tua misericórdia, e livra essa criatura que me ouve em qualquer lugar deste mundo. Ó soberano, venha ao encontro daqueles pelos quais o Senhor morreu, e salva, e livra, e liberta, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém, e graças a Deus. Pois é, você que me ouve nesse momento e que talvez esteja vivenciando o mesmo problema, fragilizado na sua vida, na sua fé enferma. Então, você sabe que toda doença tem um início, tem um princípio, tem uma razão. A razão da enfermidade da fé se deve à dúvida, a ter dado ouvidos a uma dúvida. Foi o que ela falou. Essa jovem falou que realmente deixou entrar uma palavra de dúvida, e essa palavra veio contaminar todo o seu corpo e enfermar a sua fé. Consequentemente, quando a pessoa tem a fé ativa, tem a sua fé exercitada, praticada, e a fé exercitada e praticada é você colocar toda a sua força na prática da palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Quando a pessoa tem a sua fé enferma, é por conta de dúvida. Mas a dúvida vem de onde? Assim, preste atenção, assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem pelo ouvir a palavra do diabo. É simples. É simples. Quando você está em dúvida, porque você ouviu a palavra do diabo. A palavra do diabo traz dúvida. A dúvida traz medo. O medo traz preocupação. E aí vai uma lista infinita. A dúvida vem pela palavra do diabo. A fé vem pela palavra do Espírito Santo. Quem é que você vai dar ouvidos? Hein? A quem você vai dar ouvidos? Você vai dar ouvidos à dúvida ou vai dar ouvidos à fé? A palavra de fé. A palavra de fé é a palavra de Deus. A palavra de dúvida é a palavra do diabo. A Bíblia fala que Satanás é o acusador. Ele é o acusador. O diabo quer dizer acusador. Ele acusa. Ele defende o que é mal, o que é ruim. Ele promove o que é mal, o que é ruim. Então, se você está mal na sua fé, com certeza você deve ter dado ouvidos a alguém usado pelo diabo para passar dúvida para você. Por outro lado, se você está na fé, com certeza você deve ter dado ouvidos à palavra que o Espírito Santo usou alguém para chegar até você e levantar o seu ânimo, a sua autoestima. Então é assim. Quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, é justamente isso. Ou você serve o Senhor da dúvida, ou você serve o Senhor da fé.
Agora, uma coisa eu sei, o Senhor da fé não deixa ninguém depressivo, o Senhor da fé não deixa ninguém fracassado, o Senhor da fé não deixa ninguém caído, o Senhor da fé não deixa ninguém desanimado, o Senhor da fé não deixa ninguém com preguiça, o Senhor da fé estimula a fé dos seus servos para que estes servos, com a fé emprestada do Senhor da fé, venham conquistar e então glorificar o Senhor da fé. Por outro lado, o Senhor da dúvida, o Senhor deste mundo, ele promove a dúvida para desgraçar a vida das pessoas, para ficar desanimada, para tirá-la do foco, que é a fé, de onde gera a fé, que é o altar do Altíssimo. Ele quer que a pessoa fuja da igreja, que ela desanime de ir na igreja, justamente para não ouvir a palavra de Deus. Justamente para isso. Quando ela vai na igreja, ela ouve a palavra. Mas quando ela não vai, ela não ouve. Obviamente, quando ela não ouve a palavra da fé, ela está susceptível a ouvir a palavra de dúvida, de medo. E então ela vem ser fracassada. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, quer você queira ou não, quer você goste ou não, essa é uma realidade. Ou você está na fé ou você está na dúvida. Se você está na dúvida, com certeza o diabo está influenciando você. Quando você está na fé, você pode ter certeza, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está conduzindo a sua vida. E para você sair dessa zona de dúvida, de medo, você tem que voltar ao primeiro amor, voltar à atitude de fé, de obediência à palavra de Deus. De obediência à palavra de Deus. Você verifica, pode verificar, todas as pessoas que estão mal na fé, primeira coisa que elas fazem é tocar no dízimo. Primeira coisa, duvido que você vai encontrar alguém de fé que toque no dízimo. Duvido. A pessoa toca no dízimo porque ela está na dúvida. Ela já não tem certeza de que o dízimo é de Deus. São os primeiros frutos de Deus. Então ela toca naquilo ali. Ela toca no que é sagrado, ela toca no que é de Deus. É óbvio que ela colhe os frutos das desgraças, dos prejuízos, etc, etc, etc. Mas quando a pessoa está na fé, ela está alegre. Ela tem prazer em dizimar, em devolver a Deus o que é de Deus. Mas isso é o mínimo, porque ela tem prazer em viver no reino da fé, no reino de Deus. Ela tem prazer em ir na casa de Deus. Ela tem prazer de se aproximar do altar, porque sabe que o altar abençoa os que nele estão. Você sabe que Jesus diz, o que é mais importante, o ouro ou o altar? Ou a oferta ou o altar? Qual é mais importante? O altar é o que consagra, que abençoa a oferta, que abençoa o ouro. Quer dizer, que se a pessoa está fora do altar, ela vai receber que bênção. Ela tem que estar no altar permanentemente, quer dizer, estar na fé, para que possa manter-se na fé, conquistando e vivendo de fé em fé, pela fé, para a glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que
mais doces que o mel e o destilar dos favos. Graças a Deus pela palavra que Ele nos tem dado. Graças a Deus pela palavra de Deus, porque ela é Deus em espírito dentro de nós. Ela é o melhor que Deus nos tem dado, a palavra dele. Aleluia. A palavra que produz em nós força, coragem, ânimo, que faz nascer a autoestima, que promove vida, que promove a fé que nos faz viver com intensidade. Graças a Deus. Verifique, minha amiga, meu amigo, que os testemunhos que você vai ouvir neste momento sempre têm o fundamento na palavra de Deus. Vamos ouvi-los. Meu nome é Maria Ramin, tenho 44 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem frustrada, com sérios problemas de saúde, né? Problemas na família. Meus pais já haviam se separado, já tinha algum tempo, então eu tinha que trabalhar para pagar meus estudos e ajudar a manter a casa. Tive um problema sério de estômago e eu fiquei muito ruim, muito ruim. Eu fiquei um mês indo e voltando do hospital. Tudo que eu comia, jogava para fora. Não parava nada no meu estômago. E os médicos fazendo junta médica para tentar descobrir o que eu tinha. Depois de algum tempo, eles descobriram que eu tinha uma verminose no estômago. Eles achavam que era gastrite, não era. E eu quase morri. Com 18 anos, eu quase morri. E nós tínhamos uma senhora na rua que já tinha evangelizado a gente. Essa senhora, uma obreira, me convidou, me levou para a igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei até a Igreja Universal, que eu comecei a orar, a falar com Deus, porque até então eu nem sabia como se falava. E naquele dia eu já fui para casa, já fiquei em paz. Quando foi no sábado, meia-noite, faltavam 5 minutos para passar a oração da meia-noite, que os pastores oram na rádio. Eu comecei a ter uma dor fortíssima de estômago, mas fortíssima, uma dor assim que parecia que eu ia morrer naquele momento. As lágrimas desciam de tanta dor e eu falei para Deus, olha, eu não quero mais ir para o hospital, eu não aguento mais isso. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais o hospital. Aí a minha mãe colocou a água para consagrar, eu tomei aquela água, participei da oração da meia-noite e eu dormi. Quando foi domingo, 6 horas da manhã, eu dei um pulo da cama. Eu falei, mãe, eu vou para a igreja. Minha mãe olhou para mim e falou, mas você passou tão mal ontem à noite. Eu falei, mas eu tô bem, eu quero ir para a igreja. Depois daquela oração, assim, eu fui curada, é muito forte, né? Eu fui curada no 3º dia. Aí naquele dia, assim, aquele domingo, eu já comecei a ir de segunda, de quarta, de sexta-feira. Eu não queria mais sair da igreja, porque eu achava que aquilo ali era maravilhoso, ali era o paraíso. Eu fiquei sabendo que para a gente ter a certeza da salvação, nós teríamos o selo do Espírito Santo. E eu falei, eu quero esse selo. O que precisar fazer, eu estou aqui. Eu quero a minha salvação, é meu bem maior. E aí eu fui buscando, me consagrando. E Deus, numa manhã de domingo, às 7 horas da manhã, Deus, Ele me confirmou a presença dEle. E foi uma experiência com Deus, foi algo assim maravilhoso. Eu tive uma paz que eu nunca tinha sentido nada igual, nada. E uma certeza, porque Deus é certeza. E foi o que aconteceu naquela manhã. Hoje eu sou uma mulher realizada. Por que eu sou realizada? Né? Porque primeiro que eu tenho saúde, né? Em primeiro lugar,
eu tenho a certeza de que Deus me escolheu para ser chamada de filha. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Então, é essa certeza de que você tem um pai que nunca vai te deixar, um consolador. Ele realmente consola. Quando as lágrimas descem, Ele está ali. E isso não tem preço. A presença dele não tem dinheiro nesse mundo que compre a presença dele. Meu nome é Fernanda, tenho 36 anos. A minha vida era completamente destruída. Eu era uma pessoa triste, né? Eu tinha muita depressão e muito desejo de suicídio. Eu tinha um vazio muito grande, então eu comecei a procurar algo para preencher esse vazio. Foi quando eu conheci as drogas, foi quando eu comecei a usar as drogas para preencher esse vazio. E para sustentar o vício, eu passei a vender também. Foi quando eu fui jurada de morte por um traficante e, devido ao consumo excessivo das drogas, eu tive uma overdose, quase vim a óbito. No meio desses problemas em que eu vinha vivendo, foi quando eu procurei ajuda. E a minha mãe ia em outra denominação e o pastor dela orientou a minha mãe que procurasse a Igreja Universal. Foi quando ela passou a frequentar a igreja e foi quando eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Foi quando eu comecei a participar das reuniões. Eu ouvia o pastor orientando e falando a respeito do Espírito Santo. E eu tive um desejo muito grande de receber o Espírito Santo. E eu passei a orar mais, a jejuar mais, lia mais a Bíblia. Estava sempre ligada com as coisas espirituais. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Houve uma transformação dentro de mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma pessoa calma, hoje eu tenho alegria de viver, porque antes eu não tinha. Quando veio os problemas, nós temos a natureza humana e logo a carne quer falar, mas através do Espírito Santo, ele dá a direção de como a gente tem que seguir, como a gente tem que prosseguir. Antes eu não era feliz, hoje eu sou feliz. Antes eu me sentia muito fraca, hoje eu me sinto forte. Antes eu tinha o desejo de morrer, hoje eu tenho o desejo de permanecer viva, porque hoje eu sou feliz. Antes eu achava que eu era feliz, mas eu não era. Hoje sim eu sou feliz. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje eu tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Antes eu não sabia lidar com os problemas, hoje eu sei lidar com os problemas. Porque eu ouço a voz de Deus e Ele me conduz. Ele me ensina como que eu tenho que prosseguir. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte. A maior felicidade da gente, dos pastores, bispos, obreiras, obreiros, todos que trabalham na Igreja Universal do Reino de Deus, é ver esse tipo de coisa, esse milagre. Porque milagre da cura, milagre das bênçãos financeiras, milagre da família restituída, etc. É muito bom, é muito, muito glorioso. Mas nada se compara ao milagre do recebimento do Espírito Santo. Então, ele é a primícia de Deus para você. Se você quer a primícia de Deus para si, então dê a primícia do seu dia de domingo para Deus. 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Mas chegue antes, por favor, para você não ter que bater com a cara na porta
6 horas em ponto começa a reunião. Então, quer dizer, você tem que chegar às 5 horas, 5h30, 5h40, etc. Tá bom? Neste domingo aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.